som da festa vai subir, e a sua glória descerá. O show virá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. O show virá um novo som de aleluia. Aleluia. É uma alegria estar aqui com vocês, amados irmãos. Recebam um abraço do pastor Adilson, ele enviou um abraço, ele é pastora, né? Hoje terminou o encontro com Deus de homens lá, que estava pegando fogo. Está bem frio para lá também, né? Aqui também ficou um pouquinho frio, mas havia uma fogueira santa, e há uma fogueira santa, né? Aqui nessa casa de oração. A mulherada bebeu do céu e nós também aproveitamos o embalo, porque quem dá é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Sou da cidade de Londrina, lá no Paraná. Eu e a missionária Doroti, e congrego lá na IPI, Rolândia. Como diz, dou uma ajudinha, pastor auxiliar lá, vou e volto, eu vou e volto, né? Por enquanto Deus não falou assim, você vai mudar para cá, não. Nós vamos lá dar uma gotinha, uma pingadinha. A missionária Doroti também, ela mora lá na minha rua, nós nos conhecemos há muitos anos de caminhada, né, de vida com Deus. E ela mora lá em Londrina e ela é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então são muitos anos de caminhada. Então que bom que o Senhor aprove trazê-la conosco para estarmos aqui para fazer a obra do Senhor, que é muito gostoso. Amém? Vamos lá então navegar na palavra do Senhor. Aperte o cinto, o piloto é Jesus, tá? Vamos lá, abre aí a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Samuel, 2 Samuel, capítulo 23. A partir do versículo 8. Amém? Aleluia. Já acharam? Vamos lá? Vamos nos colocar mais uma vez em pé. Já você vai se assentar. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Samuel capítulo 23, a partir do versículo 8. Vamos ler aqui alguns versículos. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tactomita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens e numa mesma batalha os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodó. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Feche os seus olhos agora e nós vamos orar mais um pouquinho. Querido Jesus, eu quero te louvar e te bendizer, porque tu és poderoso, grandioso, o grande eu sou. Tu és aquele, Senhor, que está no nosso meio. E nesta noite, através do Teu Espírito Santo, revela a Tua palavra, faz da Tua maneira, faz conforme, Senhor, te agrada. Ah, Senhor Jesus, o rebanho é Teu, a casa é Tua, o Espírito é Teu, a palavra é Tua, eu sou Tua, nós somos Teus. Faz, Senhor, conforme te apraz.
Faz, Senhor Deus, do teu jeito, da tua maneira. Senhor, nós declaramos toda mente cativa ao trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda mente cativa à tua palavra nesta noite. Que esta palavra, ela possa entrar e ela possa fazer efeito, Senhor. Fala aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor conhece cada um de nós nesta noite. Que o sangue de Jesus, vertido na cruz, seja sobre as nossas casas, seja sobre este lugar. Senhor, envia miríades de anjos, Senhor, neste lugar agora. Vai cercando esta casa de oração, cercando este bairro, amarrando todas as hordas de Satanás. Senhor, aqui está a tua noiva nesta noite. Jesus, tu és adorado neste lugar. Abençoa-nos, porque queremos ouvir a tua santa voz, voz de poder, voz que liberta, voz que levanta, voz que ressuscita, voz que faz novo todos os caminhos, voz que traz salvação. Aleluias, aleluias. Você pode se assentar. Glória a Jesus. Aqui estão os principais guerreiros de Davi. Na realidade, Davi, ele tinha 37 valentes, mas desses 37 valentes, fora o exército que ele tinha, haviam 3 apenas que se destacavam, ou seja, que eram mais chegados a ele também, que eram esses principais guerreiros, né? Jabezão e Eleazar, e aqui está o Samar também. E queridos, é muito interessante que toda vez que os israelitas, eles plantavam, os filisteus ficavam ali ao redor, observando, eles araram a terra, observando, lançar a semente, ficavam por ali observando, crescer, e quando estava na hora da colheita, o que é que eles faziam? Eles vinham para roubar a colheita dos israelitas. E aí então se levantavam aqueles a favor, os valentes de Davi a favor desse povo. E muitas das vezes, aqui diz que o povo de Israel, o que? Os guerreiros de Israel recuavam, ao invés de lutar por aquilo que plantaram, ao invés de lutar na hora da colheita, esperaram tanto, eles recuavam. Nós vamos falar aqui de Samar nesta noite. Samar, filho de Agé, né? De Arar. Os filisteus se reuniram lá em Lei, onde havia uma plantação o quê? De lentilha. Lentilha, né? No meio daquela plantação, era algo assim, não muito, as pessoas não davam muito valor à lentilha. A lentilha era o prato do pobre, mas era algo para eles que os fartava, que estava ali, algo que haviam arado a terra. E aqui diz que novamente, na hora de colher, os filisteus se levantaram e se opuseram e vieram ali para roubar aquela plantação. E aqui diz que Samar, ele o que? Se posicionou ali. Enquanto o exército de Israel fugiu com medo dos filisteus, ele se posicionou, um homem, querido, um guerreiro, ele se posicionou ali naquele campo e tomou uma posição e defendeu e derrotou os filisteus, porque Deus estava com ele. Aleluias. Ele defendeu, e ali então eles não puderam roubar aquela plantação de lentilha. Ele é um dos valentes, Samar. Escuta uma coisa: valentes não nascem valentes. Ah, já nasceu, já está com a espadinha, já está guerreando. Não, querido. Valentes, eles são formados. São formados. Davi foi formado. Foi lá atrás das ovelhas, das malhadas, e ali Deus foi formando ele, né? Quando veio o urso, e ali começa toda
uma guerra, quando veio o leão, foi aumentando, né? O urso combateu, o leão combateu, foi aumentando. E daqui a pouco foi o quê? O gigante. Foi sendo formado ali, gerado ali, formado pelo Senhor. E ali ele se levanta. E ao longo das batalhas, Deus foi cada vez aperfeiçoando este homem, que ali os valentes de Davi se tornaram o quê? Discípulos dele. Havia um homem ali discipulando, ou seja, levantando guerreiros. Os homens, quando ele chega na caverna de Adulão, aquela caverna é muito legal, tinha só gente bacana lá dentro, ladrão, né? Tinha ladrão, tinha bandido, tinha gente de tudo quanto era jeito. Mas ali, quando há um homem de Deus, quando há a luz de Deus, quando há um homem cheio do Espírito Santo de Deus, chamado para uma obra, o lugar é transformado, as vidas são transformadas, o ambiente é transformado. E ali então se levantou Davi. E aqui hoje nós vemos os valentes. Então o valente, ele é formado. Ele é formado. E além dele ser formado, para ele lutar, ele tem que tomar o quê? Uma decisão. Porque quando nós vemos a guerra, quando o valente está na guerra, quando ele é chamado para se alistar, ele tem que tomar o quê? Uma decisão. Eu vou ou não vou? O exército de Israel aqui diz que eles recuaram. Era um exército, gente. Eram guerreiros. Eles decidiram por recuar. Mas aqui diz que Sama decidiu. Ele tomou uma posição. Ele tomou uma decisão. Ele não recuou. Tem pessoas, querido, que elas não tomam posição em nada. Elas ficam olhando uma para as outras, ela fica olhando para lá, ela olha para cá, ela olha o que o outro está fazendo, ela está sentada, não toma decisão para fazer nada, para entrar em batalha, né? E é muito necessário tomar decisão. É necessário, às vezes, a gente se posicionar na vida mediante as guerras que tem advindo. E tem pessoas que cruzam o braço, ocorre da guerra, da adversidade, e aquilo continua do mesmo tamanho. Não tem coragem, ou é omisso, não toma decisão. E quem não toma decisão, não amadurece nunca. Ele se torna sempre aquela criancinha, porque ele não tem coragem de enfrentar, passar e crescer. Nós temos muitas fases na nossa vida e nós temos que passar para amadurecer. E você sabe que amadurecer dói. E tem gente que não quer, ele quer o comodismo. Não, eu quero ficar aqui, eu não vou lutar, eu não vou fazer nada. E tem gente, queridos, que se acostuma com aquela vidinha, né? Ah, tá bom. Ah, tá ótimo. Ah, eu perdi aquilo porque Deus quis. E aquela rotina não sai. Ele fica andando, é rotina, né? E aí o inimigo vem saqueando, e ele fala, é assim mesmo, foi Deus que quis. E ele não faz nada, ele sempre recua. Sabe por quê? Porque decisões trazem dor. Se você decidir entrar em certas portas, você vai ter que batalhar. E muitas das vezes você pode perder ou pode ganhar, mas com Jesus na direção, a coisa é bem diferente. Então nós temos que ter sempre o que? Buscar em Deus, fazer uma análise da situação, clamar a Ele, Senhor, eu posso entrar? Eu vou entrar? Eu posso caminhar neste lugar? Porque as decisões sempre trazem um sinal de dor, porque nós teremos que optar. Você opta, ou eu vou, ou eu fico fora. Por quê? Porque tomar decisão também inclui o quê? Renúncia de ficar de braço cruzado. Renúncia de ficar caminhando na mesmice. Renúncia, eu tenho que renunciar à minha carne muitas das vezes. Renunciar às minhas dores muitas das vezes. E isso dói. Sabe por quê? Nós nunca sabemos o que vai acontecer amanhã. E tem pessoas que ficam ansiosas. Ai, será que e fica naquela... Não fica ansioso, vai buscar nele. A guerra está aí fora, declarada no nosso país, nas nossas portas. O inimigo, ele não brinca, 24 horas ele está tramando. Aqui os filisteus ficavam observando, e há alguém observando nós. Há alguém observando cada um de nós. O inimigo, assim como há o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, também há o inimigo
olhando para você, estudando você, passo a passo. E eu quero te dizer uma coisa, ele não tem pressa. Nós temos pressa de vencer, de ganhar. Hoje é o tempo do fast food, né? Não é já, é agora, tem que fazer, acabou. Não é bem assim as coisas. Mas o inimigo, ele fica te mapeando, ele fica olhando. Então ele fica esperando você plantar. Ele fica esperando ali a tua semente nascer, que pode ser teu filho, pode ser teu negócio, entendeu? Pode ser tua área espiritual. Vai plantando, aí nasce, aí você já gerou, vai crescendo, você vai regando e ele está observando, porque ele quer chegar naquele momento glorioso da colheita. E nesse tempo, você está ali adubando, tratando, e ali então esperando também. Mas quando chega a colheita, esse aqui é o problema, nós ficamos eufóricos. A colheita, a colheita, a colheita, a colheita. E quando o inimigo chega, você não está preparado muitas das vezes, porque ele chega de repente, ele chega do nada, ele chega do dia para a noite. Como é que é a adversidade? Muitas das vezes nós deitamos e nós nos levantamos e arrumamos, tomamos banho, vamos para o trabalho. Dia seguinte, aleluia, estou viva. Mas aí abrimos a porta de casa, você dá uma topada assim, com a pedra de problema, intransponível, e você fala, meu Deus, da onde veio isso? O adversário, a adversidade, a doença, o inimigo, o roubador, aquele que veio para matar, roubar e destruir, veio para destruir tua casa, destruir, roubar a tua colheita, roubar a tua finança, roubar a tua vida espiritual, roubar teus filhos, roubar tudo que você tem, roubar a tua autoestima, roubar a tua alegria, roubar a tua saúde. Ele se levanta do nada, querido, do dia para a noite, porque ele não tem pressa. Ele está ali só para te observar. E muitas das vezes nós não nos posicionamos como guerreiros e guerreiras do Senhor, que estamos ali batalhando por tudo aquilo que nós temos e que o Senhor tem nos dado, porque tudo vem das mãos dele, nós viemos dele também, e nós temos que glorificar, mas muitas das vezes não vigiamos, e não guerreamos, e não estamos vigilantes, não estamos alertas. Hoje eu não vou na igreja. Não vou orar hoje não. Tantas coisas são trocadas. E o inimigo só de olho esperando assim. Amanhã eu ataco ele. Amanhã eu ataco ela. Amanhã eu chego na casa dele. Eu chego na empresa dele. Eu chego na empresa dela. Amanhã eu cruzo com ele no caminho. Misericórdia. Escuta uma coisa, decida lutar por aquilo que necessita ser enfrentado. Eu não sei o que você está enfrentando nesta noite, mas eu quero te dizer uma coisa: você está sendo chamado para guerrear. Para guerrear. Você é um guerreiro do Senhor, e você não pode guardar a sua espada. Você tem que se levantar e se dispor. Não adianta dizer, eu tenho Jesus. Se você tem Jesus, você tem uma espada. A primeira espada é a palavra de Deus. Ela corta para lá e ela corta para cá. Essa é a primeira. Você tem que conhecer ela muito bem. Muito, muito bem. Aleluias. Rebaixuri canta lamanás. Rebalabachai. O Senhor te chama, querido, nesta noite, a se posicionar, a conhecer. E se você é cristão e tem uma espada, alabachurianda lamanás, certamente você terá guerra. E se você tem guerra, você tem que se posicionar. E se posicionar para guerrear. Não pode ter medo, não pode recuar. Porque toda vez que você recuar, você vai levar também, e além disso vai perder. Mas se você se posicionar, pode até acontecer de ter uns risquinhos assim, mas aí você ganha a batalha, porque ele vai na frente. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Escuta uma coisa, vamos ver aqui. Número 1, Samá tomou decisão de lutar. Ele lutou por um campo de lentilha. Arou, semeou, cuidou, cresceu, né? A lentilha, o alimento, como eu falei, dos mais necessitados. Escuta uma coisa, querido, não despreze aquilo que não parece ter valor algum. Isso não tem valor, isso aí não vai dar em nada. Imagina, esse menino aí não vai dar em nada.
Imagina esse cursinho que esse menino está fazendo, esse trabalho que a minha esposa está. Não despreze as coisas pequenas. Esse grupinho da igreja aí de intercessão, esse grupinho de homens, esse grupinho de não sei o quê, esse grupinho de jovens, não despreze as coisas pequenas. Não despreze ela, porque um dia você vai precisar dessas coisas. E o que parece não ter valor aparente para você, né? Porque não tem aparência, te fará, sabe o quê? A chegar a lugares altos, passar por portas que você jamais passaria. Não despreze aquela pessoa que muitas das vezes não tem muito dinheiro, não tem muita cultura. Não vou andar muito com isso aí não. Cuidado, querido, porque um dia você pode precisar dessa pessoa, e é essa pessoa que vai orar para você, e você vai ser curado. Ou seja, é essa pessoa que conhece uma outra pessoa que está em ênfase grande, que vai falar com ele e vai abrir uma porta de emprego para você. Não despreze as coisas pequenas. Aleluias. Escuta uma coisa. Número 2. Samar posicionou-se aonde? No meio da plantação. Escuta uma coisa. Ele se posicionou. Ele se envolveu. Envolveu. O guerreiro tem que se envolver. Se envolver na obra. Se envolver na guerra. Não é olhar para o povo e sair, ai meu Deus, misericórdia, lá vem os filisteus. Quem são os filisteus? O diabo, filho. É o diabo, misericórdia. Ai, o que eu faço, pastor? Ai, vem expulsar o capeta aqui. Quando eu me converti, eu tinha pavor de gente endemoniada. E eu tinha pavor de ficar endemoniada. Porque meu pai ia para a mata fazer despacho, eu ia também. Então quando eu me converti, o missionário da igreja, eu já estava arranhando violão, como eu falei, lendo a palavra, levantando um grupo de jovens na igreja, porque só tinha ancião naquela igreja e 2 jovens. E lá um belo dia, nós começamos a sair e foi chegando os jovens. E eles me chamaram e falaram assim: ô Lia, vamos lá na casa de uma mulher lá, vamos chamar lá o rapaz, quem sabe ele vem, né? É um mocinho novo? É, então vamos. Só que a mulher era crente, queridos. E eu falei, meu Deus, se manifestar algum demônio nessa igreja, ele grita aqui, eu grito lá e se arrebenta a porta e sai. De medo que eu tinha. Eu não tinha conhecimento das coisas espirituais ainda do lado certo. E quando eu chego naquela casa, irmão, a mulher disse que era crente. Tinha a figa no teto, na entrada, desse tamanho, uma mão de figa. Coisas espalhadas pela casa, guiné, mais não sei o quê. O filho dela, drogadão. Tá, bandidão. E eu sentei ali. Quando eu vi aquilo tudo, eu falei, misericórdia, Jesus. Se eu orar aqui e o bicho manifestar, eu vou ser a primeira a sair correndo. E eu não posso sair correndo porque eu estou com esses jovens. Ah, meu Deus, que aflição. E aí, as primeiras profecias que eu recebi, sabe como é que era? O Senhor vai te usar na libertação. Eu falava assim, o sangue de Jesus tem poder. Eu rejeito essa profecia. Gente, na cara da pessoa. Aí lá vem a pastora Madalena. Filha, Jesus vai te usar para libertar famílias, pessoas. Sangue de Jesus tem poder, irmã. Isso não. Sabe o que aconteceu? Porque Deus é Deus. Eu estou em casa, aí já estava orando para o povo. Uma irmã, eu trouxe uma irmã aqui da nossa igreja. Ela não está muito bem. Eu sentei lá no sofá, falei, pode vir, entrou. Então entrou a nora, que era essa moça com problema, crente. A outra irmã da outra denominação e a outra da nossa denominação. Eu estou lá ouvindo, queridos do céu. Aí ela foi falando que o casamento não estava bem, eu olhei para ela e falei assim, escuta aqui, você foi para o centro de Umbanda? Fui. Você fez pacto? Que daí o Espírito Santo falou assim, é pacto. Fiz pacto com a pomba gira. Falei, ah meu Deus, é? E eu lá sabia que crente demoniava? Vai vendo. Falei, então minha filha, eu vou orar para você. Jesus vai botar a mão no seu casamento, vamos orar. Aí as irmãs se levantaram e vai eu. Quando eu pus a mão na cabeça da menina, o trem, falei, me arrepiei. Meu cabelo ficou desse tamanho, o pelo do cabelo, falei, meus braços, falei, Jesus, e agora? Eu só olhei assim, aí que eu vi o poder do Espírito Santo. Ou era ele ou era eu, então ele que sai. Em nome de Jesus. E foi uma luta, irmãos. Foi uma luta. E assim o Senhor começou a fazer a obra. Por quê? Eu me posicionei. Poderia ter corrido? Poderia. Você acha que eu não tive medo? Que o meu coração não quis sair para a garganta, boca fora e pular fora assim, eu caio para trás, dura? Mas eu me posicionei. Se posicionar
é se envolver. Tem alguém precisando de oração? Vai e ore. Está lá no teu trabalho, chama no cantinho lá, fala, ó, depois das 6 eu vou orar por você. Seja sábio, seja sábia, se envolva com as coisas de Deus, se envolva com a obra de Deus. Samá, ele se posicionou no meio da plantação, ele se envolveu. Ainda que os israelitas correu todo mundo, porque às vezes tem guerra, querido, que tem um monte de gente, vamos guerrear, mas quando vê o bicho, o tamanho do bicho, sai todo mundo e larga você sozinho. Sozinha na situação, já aconteceu muito isso comigo, mas nós nunca estamos sós. O nosso general é Cristo, porque se Ele não estiver conosco, como é que faz? Nós temos aqui dentro o Espírito Santo. Lembre-se, você nunca estará só. Se posicionar na luta, defender aquilo que é seu, querido. Até quando você vai ver os filisteus do diabo roubar tudo aquilo que você plantou, cuidou, gerou, trabalhou, do suor do teu rosto, ou seja, a sua família, vê ele destruir sua família, destruir seu filho, aquilo que Deus te deu como porta de emprego, empresa, sonhos. Escuta uma coisa, se posicione, lute e diga não, basta. E esse basta é começar a orar, é começar a clamar. Você conhece bicho doido? Sou doidinha de pedra, doidinha, vocês não têm noção. E a missionária Doroti também junto, tá? Ela é maluquinha também, por Jesus. Nós somos doidinhos por Jesus. Porque tem hora, queridos, que a gente se envolve numa guerra, nos lugares que a gente entra tão pesado que você tem que ir entrando e marchando e sapateando e rodando a espada, e o povo olhando pensando que você é louca, doida, maluca. Mas eu vou te dizer uma coisa, funciona, porque você se posiciona no nome daquele que tem poder. Aleluia, alistados para defender a glória de Deus nessa terra, para defender a obra de Deus nessa terra. Aleluia, para isso você foi chamado, para guerrear, para defender a sua família. Defender a sua família, se levantar e se dispor a favor da tua casa. Você, varão, é o sacerdote da tua casa, é você o cabeça, é você que tem que defender a sua casa, a sua família. Como, irmã? Em oração. Se levanta, pega a tua esposa, puxa ela para a mão e fala, nós vamos orar aqui agora. Nossos filhos estão assim, está acontecendo isso na nossa família. Faz um projeto, um plano de jejum, oração, começa a guerrear, que você vai ver. Mas irmã, se vier os ataques, você ataca também. Porque até agora você foi atacado e saqueado e só levou. Levanta e dá para ver se não corre. Labachurianta, lamanaia. Levanta e se posiciona no meio da tua plantação e diga, chega de ser saqueado, chega de ser roubado, chega de tanta coisa. Tem que se posicionar. Afinal de contas, você crê ou não crê? Quem é você? Você sabe quem é você em Deus? Nós temos uma identidade aqui natural, no plano normal do Brasil, cristãos, evangélicos. Só que é o seguinte, querido, no reino espiritual, a tua identidade, você tem que ser conhecido no céu, na terra e no inferno. Quando o diabo olhar para você, ele vai falar assim, é filha de Deus, é filha dele, é filha do Altíssimo, é filho do Altíssimo. Arabachuri canta, lamanassai, rebalabachurianda, está na hora de você se posicionar. Até quando você vai deixar o bicho roubar aquilo que Jesus tem te dado? Para de ficar olhando, saia do seu sofá, saia do seu comodismo, saia de novelas, saia de coisas que não preste e se posiciona, faz um plano, aleluia, de oração. Irmã, mas eu já estou tão retalhado. Clame ao Espírito Santo que Ele te renova. Clame ao Espírito Santo. Chame pessoas cheias do Espírito Santo para orar junto com você, que você vai ver o que é que vai acontecer na tua casa. Aleluias, aleluias. Desde que eu me converti, a minha casa sempre foi casa de oração. E o meu marido não era crente ainda não. E eu orando, e eu e minha filha jejuando, clamando. Chegava o povo lá, a gente orava. Tinha umas irmãs que arrebentavam a minha casa, de tanto sapatear, porque eu não sei, lá em casa elas
né? Na época eu não era nem da presbiteriana ainda. Eu falava, gente, o que acontece com esses presbiterianos aqui em casa, que a gente vai na casa dele, na igreja deles, eles são tão caladinhos, mas na minha casa eles querem arrebentar. Gente, quebrava meu piso. Falei, gente, o que acontece com essas mulheres doidas? E vou com o sapatão. Eu ficava assim de boca aberta. E você acha que muitas das vezes você está orando e Deus não está fazendo, o teu marido está. Teve uma vez que nós fizemos um culto lá em casa, a mulherada de fogo, ele se trancou no quarto, ficou lá, meu marido de boa, graças a Deus. E aí começou aquela mulherada a gritar, a bradar, e vai para lá e vem para cá. Foram embora. Depois ele perguntou assim para mim: quem quebrou nossa casa hoje? Foi a irmã Cidinha ou a irmã Doroti? Falei, Mike, estava ouvindo, né, cabra? Atrás da porta, assistindo o jogo no quarto, nós estamos ouvindo lá, ó, ligadinho, antenadinho. Tenha medo, querido. É lógico que você não vai desrespeitar seu esposo. Você tem que usar de sabedoria, conversar com ele, não é? Chegar lá também não com o sapatão. Ele trabalhou a noite inteira, aí de dia ele está dormindo, você chega lá e chama as irmãs, aí põe o som da Cassiane com muito louvor, e pá, 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 pá. Misericórdia, coitado do teu marido, hein? Usa de sabedoria, minha filha. Guerreiro tem que ter estratégia, guerreiro tem que ter sabedoria, guerreiro tem que saber aonde se posiciona, aonde toma a posição e guerreia. Aleluia. E hoje nós temos um culto lá na minha casa, vai fazer 13 anos. Atendi um rapaz com câncer. Desse rapaz, a família dele veio, foi aumentando gente, e foi todo mundo para fora. Era na salinha, saiu lá fora, está lá hoje. Nós estamos lá, com a graça de Deus. O Senhor tem feito maravilhas lá, mas nós tivemos que tomar posição. Vieram... Ele é Deus. Quem te defende é o Senhor. Quando você se posiciona na batalha, aleluias, pode vir as afrontas, mas se você se posicionar, você vai ver maravilhas de Deus, você vai crescer, você vai ter experiência com o Senhor. O Senhor te deu o espírito de ousadia, querido, não espírito de medo. Ai, deu medo. Enfrenta, vai tremendo mesmo, filho, vai chegando, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. E você vai ver o Espírito Santo, ele vai te dar força. É Ele que nos capacita. Nós sem o Espírito Santo nós não somos nada. Nós não temos nada. O homem e a mulher sem o Espírito Santo é um saco de osso, uma marionete na mão do diabo. Mas o homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem plenitude, ele tem sabedoria, ele tem carisma. Aleluia, aleluia. Ele tem luz, ele tem vitória, ele tem domínio próprio, porque vem os frutos do Espírito. Ele tem amor, ele tem ali discernimento para discernir as coisas espirituais e materiais. Você precisa do Espírito Santo. Deus te deu o Espírito de poder. Sabe por quê? Jesus enfrentou o Calvário. Ele poderia ter recuado. E você acha que Jesus não temeu? Ele se angustiou lá no Getsemane, se angustiou até o seu suor tornar em sangue. E ele orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, faça a tua vontade. Se posicionou e foi até a morte, e morte de cruz, e ressuscitou, venceu, passou. É necessário lutar para que as situações que se apresentam contra nós possam ser removidas do nosso caminho. Se você não lutar, vai ter situações repetitivas, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque o inimigo conhece teu ponto fraco, conhece teu ponto fraco. Outra situação que nos impede de lutar é o quê? Mágoa. Não perdoo, estou com raiva, estou com ódio, me fizeram isso, me fizeram aquilo. É necessário ser curado, é necessário ser restaurado também. Guerreiro ferido por mágoas, por situações. A única coisa que você tem que ter na sua vida, feridas de cicatriz de guerra, é essas que contam lá. Porque Jesus, quando nós chegarmos lá, Ele mostrará as mãos com a cicatriz. E soldado que é soldado e que desembainha a espada, ele tem cicatriz. Se ele não tiver cicatriz, ele nunca lutou, nunca desembainhou a espada, então ele não é soldado. Soldado valente enfrenta. Não tenha medo, não tenha medo de lutar.
lutar pela sua casa primeiro, lutar pelo seu lar, lutar por aquilo que você tem, lutar por essa casa de oração, lutar pelo corpo de Cristo, lutar, clamar ao Senhor. Chega de recuar, o Senhor está te chamando, chega de recuar, chega de medo. O Senhor está te chamando. Quantas situações se apresentaram a você e você recuou? Eu recuei. Não, mas eu entrei na porta errada. Tem gente que entra na porta errada, ele reconhece, pede perdão a Deus, mas ele continua lutando. Esse guerreiro é valoroso. E é esse que o Senhor vai coroar. É esse que o Senhor vai abençoar. Aleluias, aleluias. Porque ao longo da formação de valente, que o Senhor nos forma, querido. Nós erramos, nós acertamos, coisas vão acontecendo para que nós tenhamos o quê? Discernimento. Você precisa discernir nesse tempo o que é de Deus, o que é do homem e o que é do diabo. Porque a carne, ela gosta de se manifestar. Escuta uma coisa, Samar, terceiro, ele defendeu. Lutar é responsabilidade sua e minha. É uma missão, é um chamado. Você sabia disso? Número 4, ele derrotou. Quando ele defende, ele derrota os filisteus. O Senhor está contando com você, para que você possa defender a sua casa, defender a sua família da mídia, defender a sua família da ideologia de gênero, defender a tua família de coisas que estão trazendo tragédia, caos. Quanta criança endemoniada, quanta situação difícil, quantas coisas têm acontecido. Será que é só lá em Rolândia ou será que tem aqui? Aqui não tem não, né, pastor? Tem não, pastor? Aqui não, né? Aleluia, o povo aqui é light. Glória a Jesus. Vocês não têm noção, querido, do que acontece por aí. E a gente tem que se dispor. E o guerreiro, muitas das vezes, é chamado a defender aqueles que estão no nosso exército. Eu estava indo no hospital visitar a minha dentista. Ela fez uma cirurgia, estava com um câncer na tireoide. Tirou a tireoide. E eu estava indo com meu esposo visitá-la. Eu ganhei ela para Jesus, a família dela todinha. Ela é muito fofa, muito crente. E tinha uma senhora me procurando. Ela, irmã, pelo amor de Deus, vem orar pela minha filha, que ela não para de desmaiar. Eu falei assim, eu vou no hospital e eu passo aí, porque era no centro, ela é ali perto. E nós fomos, eu e o Ari. Quando eu cheguei lá, a mulher estava com um negócio no pescoço, aquela pescoceira, como chama aquilo? Tem um nome, né? Pescoço duro, toda cortada, toda retalhada, porque ela desmaiava e caía e cortava, desmaiava e ia para o hospital, tomava remédio, dava convulsão e nada passava. O menininho dela desse tamanho, o esposo, eles eram crentes. O esposo lá na mesa, lá mexendo no computador, e eu fui ouvindo a história, e aí, falei assim, vamos orar. Quando eu falei, vamos orar, o menininho dela, de 7 para 8 anos, levantou a mãozinha e falou, eu creio. Eu falei, opa! E o marido lá. Eu falei, ai Jesus, que vontade de arrancar o couro dele. Eu falei, filho, fica de pé. Vamos orar para a esposa. Comecei a orar e clamar a Deus. O Senhor falou assim para mim, obra de voodoo. Eu falei, Jesus. Aí foi sim, fomos orando. Oramos, clamamos, caímos fora. Quando passou o culto, naquela época era na sexta-feira. Quando foi na outra sexta-feira, a mãe dela apareceu lá. Eu falei, danou-se, será que não melhorou? Ai, Ari, judiação, será? Eu vim aqui dar um testemunho. A minha filha parou de dar desmaio e convulsão. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma obra de voodoo. Você que é guerreiro, filho, você está vendo o outro sofrer. Você sabe o que fazer. Se posicione. Se posicione. Não deixe o inimigo roubar teus amigos verdadeiros. Não deixa roubar a tua família, teu dinheiro, a tua casa. Não deixe, se posicione. Lute. Bota para quebrar. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Escuta, você não pode ficar só sentado no banco aí. A hora que você sair daí, aqui é aprendizado. Você vai lá para fora. É lá que você vai aplicar tudo o que você aprendeu aqui dentro. Lá fora, as coisas começam a acontecer. E tudo o que você aprendeu aqui, querido, você vai botar o quê? Em prática. Em prática. Escuta uma coisa. E por causa do posicionamento de Samar,
a defesa de Samar. Deus fez o quê? Enviou. O Senhor efetuou um grande livramento. O Senhor te chama, querido, porque Ele quer dar um grande livramento. Está na hora de nós nos levantarmos a favor da nossa nação brasileira. Está na hora de nós declararmos: eu amo o meu país, eu amo a minha pátria, aleluia. Está na hora de dizer: eu amo a minha terra. Tem corrupto, tem problema, mas tem eu um remanescente, que não me dobrei diante de Baal e de Azer e nem beijei a mão dele. Eu só me dobro diante do Altíssimo. Diante do Baixíssimo a gente não se dobra. Está na hora de nós nos levantarmos em oração e ação a favor da nossa pátria, a favor das nossas crianças, a favor dos nossos jovens, a favor dos anciãos que já pagaram um preço. Se tudo que nós temos hoje aqui é por causa deles, não despreze o cabelo branco. O cabelo branco é honra, é por causa do joelho dela, o joelho dele, o joelho daquele pastor. Aleluias, não despreze, rebaixure canta. Está na hora de nós nos levantarmos, está na hora de nós irmos para o meio daquilo tudo que o Senhor tem nos dado. Queridos, a nossa nação é maravilhosa, o nosso povo é maravilhoso. Não aceite dizer que nós somos vagabundos, porque nós não somos. Nós somos de Jesus. Somos um povo trabalhador, sim. Carregamos fardos para pagar impostos e tantas coisas. Está na hora de posicionarmos. Está na hora de nos levantarmos. Está na hora de sermos idôneos. Está na hora de termos o caráter de Cristo e manifestar a glória de Deus. Porque se nós orarmos, a coisa mudará. Se nós nos posicionarmos, tudo vai mudar nessa nação. Tudo pode ser mudado através da oração, aleluia. Harabachurianda lamaná. E põe a bandeira mesmo. Lá na tua casa: eu sou brasileiro. E não tenha vergonha de dizer que você é brasileiro, não. Aí vem embora desse país. Vai não, filho. Jesus te levantou aqui, que você vai guerrear, viu? Belezinha. Você não vai passar lá no aeroporto, vai ficar aqui mesmo. Conheci uma missionária que ela contou um assunto para nós que eu chorei de rir. Ela tinha um primo que ele queria ir para os Estados Unidos. E o abençoado foi lá para ela orar. Ela orou e falou assim: não é para você ir. Ele falou: o quê? Eu vou. Outro dia ela encontrou ele de novo, virou para ele e falou assim: ó, Deus está falando que não é para você ir, não. Daqui a pouco ela encontra ele em outro lugar: Deus está falando que não é para você. Eu vou. Por último, a quarta vez, ela encontrou ele e ela falou assim: ó, e se você teimar em querer ir, desobedecer, até sem dente você vai ficar. O abençoado vai lá para Camboriú. Há muitos anos atrás, não sei se ainda tem, tinha uma praça assim, e ela tinha tipo assim, uma pedra bem lisa, eu lembro que no meio, e a gente, se você sai da praia molhado, ele saiu doido da praia. Quando ele pisou nessa pedra, ele caiu, quebrou todos os dentes da frente. Vai mais. Quer desobedecer? Você pode sair daqui sim, se Jesus falar. Aí você vai gostoso com ele, voando nos ares. Você vai gostoso passear onde Ele quiser te levar. A nossa nação é do Senhor Jesus. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Você tem que se posicionar. Está na hora de acordar. Está na hora de ser chacoalhado e chacoalhada. Está na hora de despertar. Tira uma hora para orar. Eu estou no trabalho, entra um pouquinho no banheiro, meu, e começa a orar lá. A favor do teu trabalho, da tua empresa, a favor do Brasil, a favor das crianças, a favor dos que estão jogados na rua, a favor dos que estão abandonados. Se você for para a Europa, você vai achar tudo lindo, mas o povo não é lindo, não. Eu vou dizer para você: eu amo a minha pátria. O meu povo é o povo mais lindo da terra. O meu povo é o povo abençoado. Nós somos abençoados. As nossas casas de oração são abençoadas. Os nossos pastores, aqueles idôneos, são abençoados. Valorize seu pastor. Valorize o seu campo. Valorize aonde você está. Se levante e ajude, para que muitos que estão morrendo lá fora, dentro aqui, guerreie, lute, se posicione. O Senhor está buscando guerreiros. Lutar é uma decisão. Que decisão você vai tomar? Qual é a decisão que você vai tomar? De recuar? De correr? De chorar?
tenho força. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um verme. Jesus vai olhar para você e falar assim: ô bichinho de Jacó, se levanta. Se levanta aí, bichinho de Jacó. Você não é um verme, você é filho e filha do Altíssimo. Não deixa o diabo roubar a tua paternidade, a tua identidade. Ele tentou roubar de Jesus, lá em Lucas 4, quando ele está lá no deserto, o que acontece? Ele chegou e disse assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Ou seja, será que você é o Filho de Deus mesmo? Já que você é, então manda, já que você é. Roubando, querendo roubar a paternidade de Jesus. Mas Jesus sabia quem era. Ele era o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o poderoso. Eu quero que você fique em pé, querido. Eu quero que você olhe para dentro de você. Eu sei, tem situações que nos apavoram. Quando a enfermidade vem, quando a dívida vem, quando o negócio fale. São tantas situações. Muitas das vezes o casamento não vai bem, você tem que guerrear. Tem uma potestade aí. O Senhor está chamando você para ser guerreiro e guerreira nesta noite. Olha para dentro de você. E eu quero que você ponha a mão no seu coração. Eu quero que você fale para o Senhor. Fale para o Senhor. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu tenho medo disso, medo daquilo, mas eu quero me posicionar nesta noite. Eu me posiciono, Senhor, debaixo da tua mão poderosa. Fecha os teus olhos que eu quero orar por você. Querido papai.